galera, começando mais um canal de Orion, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, tá? Hoje nós vamos tratar, no quadro Desvendando Mitos, do nosso grande e excelentíssimo Raul Seixas, tá? Eu vim assim porque, em homenagem à sua história de ser um grande fã do Elvis, ele meio que iniciou aqui no Brasil, trazendo essa gola pra cima, esse estilo roqueirão clássico, né? E um grande fã mesmo desse rock clássico, esse rock dos anos 60, que misturou aí, que mexeu na verdade com toda a sociedade, né? Ele é um grande fã, um cara que viu que o rock and roll era uma luz no fim do túnel da humanidade, né? Mas nós não estamos aqui para falar simplesmente do Raul e começar a falar da vida dele e tudo mais. Não, nós temos um objetivo. Nós vamos falar aqui do Raul Seixas também, né? Mas nós vamos falar no quadro Desvendando Mitos, que é esse quadro nosso hoje. Nós vamos falar da música O Dia em que a Terra Parou, tá? Por quê? Existe algum mito em cima dessa música, né? Ou em torno dessa música? Algumas pessoas dizem que sim. Agora, no momento que estamos vivendo de pandemia, dizem que Raul Seixas, com sua música O Dia em que a Terra Parou, que foi lançada em 1977 no mesmo álbum com o mesmo nome, O Dia em que a Terra Parou, ele teria previsto ou uma espécie de profecia do que ia acontecer agora, do que está acontecendo. Que estamos em casa, as pessoas não estão saindo, os profissionais não estão saindo e coisa do tipo. E a galera reverberou esse mito aí para todo lugar, né? Esse supósito mito, né, que a gente vai analisar se realmente Raul teria pensado ou vislumbrado algo do tipo, tá? Então, primeiramente, eu quero deixar claro quem era Raul Seixas, tá? Para isso, nós vamos relembrar algumas coisas do Raul, alguns padrões de comportamento, algumas ideias, alguns elementos da sua vida mesmo, coisas que contam um pouco dele, tá? Então, para quem não sabe, o Raul Seixas é como um ser comum. Vamos dizer assim, todo ser humano ele é dotado de uma certa genialidade para alguma coisa, né? Mas se a gente for estudar a vida do Raul Seixas, por mais genial que ele tenha sido na música, ele também tinha vícios, ele também tinha defeitos, ele também tinha erros, ele também exagerava, né? Então, todas as pessoas, né? Então, é o grande trauma de muita gente que começa a estudar uma pessoa e sempre encontra alguma coisa que choca a pessoa. Putz, o cara era tão massa quando escrevia tal coisa, quando fez tal composição, mas na vida prática dele, na vida real, ele não era assim. É o drama de muita gente aí que sofre com seus ídolos, né? Mas na verdade, nós temos que entender que ser humano é ser humano e todo mundo é suscetível a erros e a defeitos, né? Ninguém é perfeito nesse sentido, beleza? Então, nós admiramos as pessoas, temos que admirar por que elas são mesmo, por que ela é, né? E Raul Seixas era um cara em volta de uma genialidade, sim, uma genialidade em busca da verdade, né? De uma verdade que nós não sabemos se ele procurava essa verdade não só na razão, tanto que ele fez filosofia, né, lá na Bahia, um cara nativo lá da região da Bahia, né, do estado da Bahia. E ele fez faculdade de filosofia, ele estudou psicologia também, se eu não me engano, quando estava ali na sua juventude, mas ele não se satisfez com aquilo, não quis seguir essa carreira, e a música sempre foi para ele algo de muito aconchego. Então ele se sentia muito aconchegado com a música, né? A música trazia mensagem, trazia movimento à sua vida. Então ele não abriu mão da música a hora nenhuma, tá? Então Raul Seixas, sem dúvida, ele é um grande nome da música brasileira, né? Por ser um cara que trouxe esse movimento que ele buscava, de busca pela verdade, de busca pela motivação da vida, para
os seus discos, para sua obra, né? E isso mexeu com todo mundo, é uma originalidade excepcional, né? Eu acho que a autenticidade e a originalidade que está por trás disso é muito bom, é muito motivante. Bom, então essa busca pela verdade fez ele, como um cara apaixonado pela música, né? E consequentemente buscando essa verdade também através da música, buscando o entendimento, a compreensão, buscar ser quem ele era, né? A busca por ser quem ele era fez ele chegar numa grande excentricidade. Então ele foi um cara muito excêntrico. As pessoas, o cara ele é maluco. Beleza, ele mesmo se denominava maluco, tinha total desejo de ser denominado assim, sabe? Por que ele queria ser denominado como um maluco? Porque ele sabia que a sociedade que ele se encontrava não era uma sociedade apaixonada pela vida, apaixonada pela busca, pelo conhecimento, pela verdade. Estavam todos muito acomodados com as verdades, com as verdades que foram colocadas como verdades. Estavam todos muito satisfeitos com o status quo, né? Então, isso tudo incomoda um cara do espírito crítico de Raul Seixas, né? Um grande artista, né? Com um grande espírito musical por trás dele também, mas também um cara com esse espírito crítico que traz isso para a música dele, para a obra dele. Então a obra dele não está separada de um espírito crítico gigantesco. E nisso a gente já se aproxima de um entendimento que todas as músicas que ele cria, praticamente, né, quase todas as músicas, passam por esse senso crítico, que não é só pela busca da verdade como uma verdade científica, galera, tá? Nós entendemos muito que a verdade é sempre buscada de uma forma científica, mas cada um tem sua forma de buscar a verdade. Algumas pessoas buscam também no mundo místico, né, no mundo da religião, no mundo das religiosidades, né? E é isso que nós vamos falar aqui adiante, tá? Bom, no disco Dia em que a Terra Parou, de 1977, o Raul demonstra uma fase que o músico estava nessa fase, né, que ele demonstra, ele estava construindo essa busca pelo conhecimento, né? O disco é de 1977. Ele já teria lançado em 1974 o disco Gita, né? Que foi um disco clássico, um disco memorável do Raul Seixas, com várias músicas assim que marcaram a sua carreira, e já mostrou para que ele veio, né? Mas o disco Dia que a Terra Parou, ele trouxe ali outras ideias, renovando algumas ideias e trazendo outras perspectivas. Então eu acho que não tem nada melhor que define o Raul Seixas do que uma metamorfose ambulante mesmo. No sentido do que o cara, ele não estava comprometido em defender uma ideia do início ao fim, entendeu? Porque ele sabia que essa concepção de defender uma ideia do início ao fim seria o grande erro da humanidade, acreditar que o início, né, seria a mesma coisa lá do final, seria já o final seria o esperado, né, que teria que seguir aquilo, sendo que tudo é um grande movimento, né? Ele tinha uma concepção de como a vida funcionava, e ele não entendia que as coisas eram caminhando passo a passo assim, tá? Então, no Dia em que a Terra Parou, ele traz uma revolução também ali nas suas ideias, né? Ele vai trazer várias músicas, incluindo a própria música com o nome do álbum, que é O Dia que a Terra Parou. Essa música impactou bastante, mas não foi o grande alvo das críticas, né? E o grande alvo do que deu certo para ele, de certa forma. O que deu certo pro Raul nesse disco foi algumas outras músicas, como Maluco Beleza, que ganhou grande notoriedade, né? As pessoas ouviram, acharam aquilo interessante, um cara ter aquele prazer em se dizer maluco, né? Em questionar por que as pessoas são padrões e ele não tá nem aí pra esse padrão, né? Então o Raul era um cara incomodado, cara, com uma grande espiritualidade por trás. Nesse disco ele deixa claro isso, tá? Que o sonho dele, na verdade, com essa música, que ele fala lá de um sonho, né? Um sonho de um sonhador. Ele teve um sonho, né? E ele é maluco. Júnior Santorini. Olha o cachorrinho, filho da puta. Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça.
ter esse sonho, né? Ele diz isso nas letras da música. Eu não vou analisar a letra da música passo a passo, porque eu acho que a interpretação da música, ela tem que ficar também aberta. Eu não vou saber dizer exatamente o que o Raul quis com aquela letra, entendeu? O artista, ele perde um pouco o controle da sua obra quando ele produz ela. Então, quem produz música sabe disso, né? Você faz uma letra, essa letra vai ter N significados para várias pessoas e talvez significados que você nunca quis dar para aquela música, correto? E não está errado. Se aquela música atingiu aquela pessoa, se aquela obra, por exemplo, atingiu aquela pessoa daquela forma, quem é você para dizer que está errado, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui é um levantamento ideológico, né? Um levantamento de personalidade do Raul, um levantamento do que ele era, né? Eu, como um grande fã do cara, eu tenho o maior prazer de falar sobre ele aqui, né? É como se fosse uma homenagem a ele, revivendo aí sua história, sua trajetória, né? Bom, então no disco O Dia que a Terra Parou, ele teve grande interesse em misturar algumas ideias, certo? Misturar ideias que vão do intuito já de um cara muito crítico com a sociedade, que vinha de uma trajetória meio anarquista, né? Que já tinha uma ligação aí com esse posicionamento anarquista, ou seja, não tenho Deus, nem mestres, nem não sigo ninguém, né? Nesse sentido. Mas também, ao mesmo tempo, um cara ligado a uma religiosidade que misturava um orientalismo, né? uma vertente oriental, que iria lá, que ele já tinha demonstrado isso no Gita, né? Que é um disco aí realmente que é uma ode, né? A Bhagavad Gita, que é um texto hindu importante na religiosidade indiana, hinduísta e oriental, né? Então ele trouxe essas ideias do orientalismo, do Oriente, né? Dos indianos, por exemplo, anexando aí nessa obra dele. Também trouxe várias outras ideias, por exemplo, do ocultista britânico Aleister Crowley, né? Aleister Crowley viveu em 1875, morreu em 1947. Nesse momento produziu uma trajetória dentro de uma perspectiva aí já buscando uma espiritualidade, mas ligada ao que não era mostrado, né? Aos evangelhos apócrifos, ao próprio Lúcifer, a figura do Lúcifer enquanto uma religiosidade meio não estudada. Aleister Crowley tinha essa vertente, né, de estudar o que está oculto, né? Raul Seixas conheceu a obra de Crowley e começou também a estudar, e nesse sentido entender ali algumas coisas como relevantes para serem anexadas no seu trabalho, né? Mas a figura de Crowley nesse disco aqui, né, O Dia que a Terra Parou, é bem, vamos dizer assim, existe a relevância, existe aqui muita coisa que nós podemos analisar, mas eu acho, nesse momento aqui, que no Dia que a Terra Parou, a relevância maior está dentro de uma perspectiva realmente de que o Raul entende que a Terra, né, seria surpreendida por um dia em que a revelação chegaria, a revelação de algo que estava escondido, né? E o que movimentaria as pessoas a parar em casa seria uma grande revelação, ou seja, uma entidade, né? Alguma entidade, no caso um ser, né? No caso o extraterrestre, né? E isso fica claro que existe uma intenção ali do Raul também brincar com o filme de 1951, né? Eu separei aqui para mim ler para vocês. O filme é de 1951, do diretor Robert Wise, que é justamente o dia em que a Terra parou, né? Que tem uma versão também recente com Keanu Reeves. Nesse filme fica claro ali uma ideia de um ser extraterrestre chega na Terra e a sua energia, a sua força perante os seres humanos, perante a Terra, que era tão grande que paralisou todos
todo o sistema elétrico, tudo que era elétrico parou, todo mundo do planeta parou para assistir aquilo, ou seja, é um choque para todos. E a partir dali, todas as concepções e tudo que tinha para ser mantido, né, para ser carregado enquanto sociedade, teria que se alterar, né? Então o Raul Seixas realmente vislumbrou algo desse tipo, né? Por que vislumbrou algo desse tipo? Porque no mesmo disco ele também escreve uma música, Que Luz é Essa? Né? Quem conhece a música, ou quem não conhece, procura aí. Essa música Que Luz é Essa? É justamente uma música que ele grava para falar sobre discos voadores, né? Com uma junção de melodias, que tem ali uma influência do Luiz Gonzaga por trás, né? Daquele ritmo mais sertanejo, né? Do sertão, do Nordeste. E também colocando ali também uma pegada sua de rock, né? Uma pegada de uma mensagem diferente. No caso, uma música com uma melodia, como de uma influência, e a mensagem de outra. E aí nessa música Que Luz é Essa, ele fala exatamente dessa menção ao desconhecido, ao que estava chegando ali, trazendo essa luz, e o que seria aquilo, né? Então um disco que faz um fechamento, né? Com essa ideia de que alguma coisa viria de fora e traria a revelação, traria o conhecimento, traria a libertação, né? Ele não fala isso na letra O Dia que a Terra Parou de uma maneira, vamos dizer assim, ele não fala sobre essa questão de uma maneira com medo, né? Pessimista. Ele não traz um tom trágico para isso, certo? Então, o que poderia desqualificar essa ideia de que ele não previu algo do tipo agora, porque ele não estava tratando de uma tragédia, certo? Ele não está ali olhando de uma maneira caótica, que as pessoas vão parar em casa porque vão se sair, pegam uma doença e morrem, né? Não, ele não quer dizer isso. O tom que ele leva a música com muita tranquilidade é um tom de extrema plenitude, de saber que as pessoas estariam em casa porque algo se colocou no lugar, né? Alguma coisa agora vai encaixar e dali em diante nós vamos ver o resultado daquilo, né? Então faz muito sentido com as suas ideias de modo geral, de pensar a possibilidade das coisas serem diferentes, ou o dia em que as coisas sairiam do padrão também, né? A padronização da sociedade, por Raul, é algo muito, muito chateante, entediante, deprimente, né? Então o que ele queria era realmente estourar essas correntes e que um dia a coisa se tornasse realmente uma paixão pela vida, as pessoas procurassem viver de fato e não ser escravos de ideias, escravo de religiões, escravo de pensamentos hostis à própria humanidade. E ele é um cara, um espírito humano, cara, que nutriu isso na sociedade, tá? De uma maneira, lógico, autêntica dele, mas ele conseguiu trazer essa mensagem, né? Então, vários discos dele, várias performances dele, ele brinca com essa padronização da sociedade. Ele brinca, ele traz isso para a sociedade, né? Tipo assim, estou mostrando para vocês como é bonito não seguir os padrões. Estou mostrando para vocês como é encantador ser livre. E olha a leva de pessoas que segue o Raul, cara. É uma coisa assim excepcional. A gente vê que até hoje o cara tem tantos fãs, pessoas fanáticas no cara, né? Tipo assim, mostra que ele atravessou essa época produzindo os seus discos e ele simplesmente administrou isso com uma genialidade total. Ele produziu os discos e isso ficou atemporal já. Se tornou um clássico, uma figura clássica, né? Alguém que teve coragem de enfrentar os padrões de uma época e colocar ali em xeque muitas ideias, colocar suas ideias para fora, não ter medo de ser julgado, né? E ser respeitado.
né? Deve ser respeitado por várias pessoas de várias classes sociais, de vários ritos, de várias vertentes, né? Agora o que eu quero deixar claro aqui, só pra gente ir encerrando, é que essa ideia também, aqui trazendo um pouco da minha área, né? Da nossa área de estudo, né? Da história, filosofia, geografia, é que essas ideias colocadas no Dia que a Terra Parou, tanto do filme, da obra cinematográfica, quanto da música, aqui do Raul Seixas, nós temos que falar que essa ideia do dia que as pessoas iam ficar em casa e essa ideia de que nós ficaríamos em casa para nos protegermos ou que ficaríamos em casa porque teria algum motivo para a gente ficar em casa, seria algo comum do século XX, certo? O século XX é permeado por um pós-Segunda Guerra Mundial, né? Depois de 1939 até 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo é permeado por uma ideia de que a todo momento estaríamos em um constante risco, um risco de uma bomba nuclear, uma ameaça nuclear, ou um risco de uma guerra biológica, lá depois, mais adiante, em 1975 para frente, nós teríamos uma ameaça de uma guerra biológica, pelos cientistas já terem conseguido fazer com que o vírus, trabalhar um vírus em laboratório, trabalhar o genoma, o DNA. Então isso tudo causou um grande medo na população mundial e até hoje permeia o imaginário das pessoas aí, de que nós estamos na iminência de uma guerra biológica, ou que as pessoas vão se tornar zumbis, né? Vão morrer, ou para a ascensão de algum império aí, que nós não sabemos qual seria esse império, né? Da nova ordem mundial, os chineses, os americanos, e aí? Então, a nossa mente já era acostumada com esse tipo de ideia que o Raul expõe, assim como o filme também expõe, faz parte de um imaginário do século XX, pensar o colapso da sociedade, pensar a proteção que nós temos que ter para não entrar nesse colapso, certo? Então tudo isso está muito bem anexado com a ideia da música, né? Então ele não está falando de algo distante, nem algo irrelevante, algo estranho totalmente para as pessoas. Ele está falando de algo que realmente toca no sentimento das pessoas mais profundo, que era o sentimento profundo de que poderia acontecer algo um dia que eles iam ter que se resguardar em casa, beleza? Então, só trouxe aqui uma reflexão para vocês, tá? Então, assim, para encerrar, eu quero trazer também o fechamento da música, né? Que é, nos últimos versos, ele cita dois profissionais, nas últimas estrofes. Ele cita o médico, ele fala que o médico não sairia para o hospital porque não haveria doença para curar, né? E o professor também não sairia para lecionar porque não haveria mais nada para ensinar, né? Esses dois profissionais aí, eu acho que são marcantes e são realmente o ponto-chave para entender a música. É que a partir desses dois profissionais entendemos que a revelação a qual faria o mundo parar, a Terra parar em um dia, seria tão absurda, tão impactante, que traria as coisas no lugar. Então Raul tinha isso na mentalidade dele, que algum dia a previsão dele seria de que as coisas chegariam ao ponto que deveria chegar. E esse ponto não seria o fim. Esse ponto seria, na verdade, o começo de uma nova era, né? Onde o professor não teria o que ensinar porque as coisas já seriam muito bem, plenamente conhecidas pelos alunos, e que não haveria alunos. Todos seriam capazes de buscar o conhecimento e de evoluir de uma forma mais autônoma. O médico não teria doença para curar porque as doenças estariam sob controle, não existiriam essas doenças. E seria um momento onde a plenitude do espírito, a plenitude da humanidade chegaria, né? E nós descobriríamos o como viver como seres humanos, vamos dizer assim, evoluídos, né? Em
em um novo patamar, em uma nova direção, se livrando talvez de um mundo onde estamos presos a doenças, estamos presos ainda a ensinar por migalhas as pessoas, né? Dosar o conhecimento. Então para ele chegaria um dia em que ficaria claro o que existe e o que não existe, o que é e o que não é, e as coisas entrariam no eixo, entrariam na sua harmonia universal, beleza? Bom, então galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, deixa aí os seus comentários, compartilha com os amigos, porque galera, dá um trabalho absurdo fazer esses vídeos, vocês não sabem como, tá? Eu mesmo preparando isso aqui o tempo inteiro e eu já desisti, já voltei, já comecei, já cortei, já fiz várias mudanças para sair algo bom para vocês. E realmente, se você quiser ajudar, compartilhe, se inscreva, né? Mande para as outras pessoas aí, para eles acompanharem e ver se eles gostam também, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, tá? No canal de Orion, que eu vou tentar lançar essa semana ainda, mais um comentando notícias, tá? Esse atrasou um pouco, comentando notícias também vai atrasar um pouco, beleza? Mas é isso aí, galera, tamo junto, até mais, fui! E o professor também não tava lá, e o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar.